paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos para mais uma vez aqui da pré-aula da Escola Dominical e um abraço a todos os nossos adolescentes, a paz do Senhor a todos. E dessa feita nós estamos realizando essa pré-aula aqui do setor Mapim. Nós temos como pastor aqui do nosso setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Luzia, que desse setor Mapim magnífico. E nós estamos transmitindo aqui através das redes sociais, do YouTube, essa aula maravilhosa que é uma pré-aula, é para despertar na vida dos adolescentes, dos juvenis, o interesse deles conhecer e de buscar mais a palavra de Deus. E a lição de número 3, que é o crente e os movimentos sociais. Eu sou o presbítero irmão Claudinho e estarei discorrendo nesse pequeno tempo, aí, num torno de 15 a 20 minutos, falando a respeito dos movimentos sociais. Ou seja, o adolescente, ou o jovem, ou o juvenil, o que acontece? Ele tem que centralizar nesses movimentos da sociedade em que eles correm atrás dos seus direitos. Quais são os direitos em que as pessoas têm que buscar para poder adquirir? Será que é viável um crente, um cristão participar desse movimento? Então aguarda mais um pouquinho aí, porque nós vamos discorrer esse assunto tão maravilhoso. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Porque nem interrogou Jesus: mas com que autoridade que você faz isso? Nenhuma autoridade é te dada se não fosse vinhada do Pai, ou seja, de Deus. Então toda autoridade ela é entorgada por Deus. Todas as leis, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, elas fizeram as leis para amparar a sociedade, para que um objetivo de lá na frente não ocorrer a Terceira Guerra Mundial. E aí tem os seus artigos dentro da Constituição da Lei, em que favorece a sociedade e o ser humano na sua totalidade. E quando nós olhamos aqui, é claro que toda a lei foi determinada por Deus. Se eles já vieram promulgando, ou revitalizando, ou divulgando, ou carimbando a lei para que ela servisse para o benefício da sociedade hoje, isto foi, eles espelharam na onde? Eles espelharam exatamente em Deus. Deus ele é o autor da lei, porque Deus ele é ordeiro. O nosso Deus ele é dinâmico. O nosso Deus ele é aquele Deus que ele está observando a sociedade. Ou seja, Deus ele entorga a lei, Deus lhe orienta. E quando nós olhamos para o livro da Bíblia, nós olhamos para o que livro que é? O livro, os Pentateucos, que é o livro de Gênesis, livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da lei são os livros que são constituídos do Pentateuco, os livros da lei. A lei serviu para o quê? Para orientar o homem, para que o homem não andasse errante, para que o homem viesse a observar a lei e guardar a lei. E quando nós olhamos para todo esse contexto, e aí o que acontece? Será que as pessoas conseguiram guardar a lei? A lei serviu-nos de aio, a lei nos serviu-nos de pedagogo. O que é pedagogo? Serviu-nos de professor para conduzir a Cristo Jesus. Agora veja bem aqui, o que é conduzir a Cristo Jesus? Aio, não é aio de fritar, é aio, não é alho. Tá certo? Agora o que acontece? Conduziu até a Cristo. Jesus ele veio e cumpriu a lei. Por quê? Porque nem Moisés, nem Arão, ninguém, nem o sumo sacerdote, ele conseguiu guardar a lei. Mas Cristo Jesus veio, cumpriu a lei e determinou que nós somos salvos pela graça e não pela lei. A lei, ela nos conduziu a Cristo. Ninguém pode ser justificado pela lei. Nós somos justificados mediante a graça em Cristo Jesus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mas vamos adentrar aqui na nossa lição de vocês aí. Olha aí para você ver. No tópico 1, eu orando pelos governantes, ou, vamos lá,
A palavra de Deus afirma que quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Provérbios capítulo 29, verso número 2. É claro que o objetivo da votação é nós tentar votar e escolher a melhor pessoas honestas para que venha tomar conta da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Mas já viu aquele ditado, quem vê a cara não vê coração? Mais importante é que a gente faz nosso papel, não podemos deixar de votar, mas que nós viemos votar nas pessoas cristãs, homem de Deus, mulher de Deus, para que eles venham fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque tem diferença, adolescentes, tem diferença aquelas pessoas que são ímpias e aquelas que não são, e aquelas que são ímpias e aquelas que não são, que são evangélicos. Pelo menos, se nós votarmos no evangélico, esse evangélico tem um temor de Deus. Ele sabe que se ele fazer alguma coisa errada, Deus cobrará dele. O ímpio não. O ímpio já está na miséria espiritual, já está lá no lamaçal de pecado, então para eles não está nem aí. Mas para nós, o nosso dever é que nós votamos em um cristão. Pelo menos eles têm um temor de Deus. Então o que acontece? Quando o ímpio governa, é o que acontece no nosso país hoje, infelizmente. Infelizmente o nosso Brasil hoje está numa decadência. Quando nós falamos de política, misericórdia, até tristeza, não é verdade? Quando falamos de política, dá tristeza. Por quê? Porque parece que não tem mais em quem nós confiar. Hoje nós temos aí os nossos governantes sendo presos, nossos presidentes, né? Inclusive prende eles, mas não prende os bens. Olha, nós estamos vivendo em um sistema político caótico, negro. Parece que as pessoas não estão tendo temor de Deus. Olha, se nós falar sobre política, sobre os roubos que tem, nós passamos aqui essa lição todinha só comentando sobre, mas não é o objetivo não. O objetivo é que nós devemos orar, que nós devemos buscar a orientação de Deus e votar. Votar em quem? Naquelas pessoas que realmente eles possam ter um compromisso com a palavra de Deus. Que nós vamos orar e interceder pelos nossos governantes, porque eles estão no poder. E eles precisam das nossas orações, eles precisam das nossas intercessões. Oração de quem? Da Igreja do Senhor Jesus. Muito bem, continuando aqui, a Constituição brasileira garante a todos os cidadãos direitos básicos tais como saúde. Se nós for falar sobre saúde, misericórdia, outra decadência, né? Apesar que nós temos médicos, enfermeiras, pessoas que lá no ponto-socorro da nossa cidade estão atendendo. E muitas das vezes não atendem da melhor forma, porque não tem os devidos preparos, os devidos maquinários, talvez não são bom remunerados, mas estão aí trabalhando, salvando vida, as ambulâncias resgatando vida nas BR de acidentes, levando lá, enfim, eles estão trabalhando, estão lutando para resgatar as vidas. Infelizmente a saúde do nosso Brasil é precária, que nós venhamos orar, interceder, para que Deus venha abençoar, para que venha ter melhora na saúde brasileira. Esse é um direito nosso, está na Constituição do Código. Educação também, a nossa educação, graças a Deus, nós temos aí professores também, professores que lutam e que pelejam. Para quê? Para ter a sua remuneração, dando aula e ensinando as pessoas a como se lidar com a sociedade. E o que acontece hoje? Hoje nós vemos também uma decadência na área da educação, onde os professores também não são bem remunerados e aí deixa muito a desejar os nossos governantes. Mas graças a Deus ainda temos escolas públicas, que as pessoas têm direito de sentar na cadeira e aprender e estudar. Que nós devemos orar também pela nossa educação no nosso Brasil. E é importante, você adolescente que não está estudando, volta a estudar, porque a educação, o estudo, ele favorece muito. Você quer ter inteligência? Seja um aluno exemplar, busque conhecimento, não importa qual a circunstância, o importante é que você venha buscar o conhecimento. Moradia, é claro que todo cidadão na Constituição ele tem direito a uma casa, uma moradia, para constituir a sua família, para o seu aconchego, para a sua sobrevivência ali no relacionamento familiar, é preciso sim. E aqui também está falando sobre transportes e a prática, os transportes, ou seja, é claro que
houve agora uns movimentos, não sei se foi no final de 2015 ou 2016, não me falha a memória, que houve aquele movimento que foi o maior movimento do mundo, do Brasil, onde as pessoas foram para a rua por causa da passagem que aumentou 20 centavos. Olha, foi uma multidão de gente. Claudinho, nós temos que participar desse movimento? Ora, desde que não haja bananação, quebra as coisas do governo, porque nós não podemos lidar com isso, de forma nenhuma. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que fazer protestos, podemos até fazer, para nós adquirir o nosso direito, mas não com força e nem com violência, mas fazer dentro de uma ética, de um padrão e nobre conduta que um ser humano tem que ter, para que ele não venha bagunçar, para que ele não venha favorecer ou maltratar os bens alheios, principalmente dos órgãos do governo, tá certo? Mas o que acontece? Hoje nós vemos o combustível aumentando, R$1, R$2, isso aí que é o nosso Brasil. Às vezes a pessoa briga por causa de 20 centavos, vai para a rua, muitas vezes não vale a pena. Por quê? Porque realmente as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, tá certo? Mas quando nós olhamos aqui, meus queridos, no movimentos sociais, ora, entendemos que o crente deseja uma sociedade melhor, embora saibamos que a nossa pátria a nossa pátria é no céu. Estou lendo aqui no tópico 2, movimentos sociais. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. É claro que nós como cristãos, nós somos peregrinos em terras estranhas. Aqui é o país, esse país aqui ele foi feito para nós viver uma vida de alegria, de paz e de muita tranquilidade, mas o homem deu de mão beijada para Satanás, não é? Então, tristeza, angústia, calamidade, tudo que é de ruim acontece hoje até mesmo no nosso país por causa do pecado. O que acontece? Quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa morada não é aqui, tá certo? Nós estamos peregrinos em terras estranhas. Mas o que acontece? Porque nem Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que a nossa morada é dos céus. A Bíblia diz que aonde que os olhos não ver, aonde o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso nós estar preparados, é preciso nós estar nessa força, nessa união, para que nós possamos chegar nas mansões celestiais. Não tem nada que pode se comparar aqui na terra com o que Deus preparou para nós. Se nós for olhar para o país do primeiro mundo, chamado Dubai, lá no Dubai está uma das maiores engenharia e arquitetura moderna. Lá estão os prédios gigantescos, cheios de detalhes, encurvado, tombado. Uma das maiores engenharias do mundo antigo está em Dubai. Se não for olhar lá, eu queria morar numa cidade daquela lá, eu queria ter um prédio que nem aquele lá, eu queria morar num sobrado que nem aquele lá. Mas o que Deus tem preparado para nós nem chega perto do Dubai. Que Deus venha cuidar de nós para que nós possamos chegar lá nos céus e nós venhamos ter acesso na Nova Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Estou aqui já no terceiro parágrafo sobre o tópico número 2, que diz aqui: lembra-se de que o inimigo está ao nosso derredor, tá certo? Ao nosso derredor, como está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. O nosso inimigo está em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que os temem e que os livra. Mas ao nosso derredor, às vezes, o cristão ele vai para uma passeata, para tentar recorrer atrás dos seus direitos, e lá sai. Você pode ver que essas passeatas não é coisa de crente, não. Vocês já observaram aí? Lá sai briga, bomba de oxigênio, aquelas bombas de pimenta, enfim, parece um cenário de guerra. Então nós não podemos lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós não podemos sentar nas rodas dos escarnecedores, porque a igreja ela é sal na terra.
A igreja ela é luz. Você é um exemplo. Eu sou um espelho. Você é um espelho. Então você não pode, às vezes, estar unido com o mundo corrupto em que quer envolver a igreja, às vezes, ao mesmo tempo. Nós temos que vigiar. Primeiro nós temos que vigiar, depois orar, para que nós não caímos em tentações. Muito bem, meus queridos adolescentes, agora vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Um Deus que ama a justiça. Agora veja bem, põe um Deus que ama a justiça. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus, ele faz justiça com a sua... Deus, ele é amor. Ah, que coisa maravilhosa, hein? Porque Deus amou o mundo, João 3 dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus é amor, com certeza Deus é amor, mas Deus também é justiça também. Foi por isso que quando Natan chegou até Davi, você quer ser lançado na mão dos homens ou na mão de Deus? Aí Davi falou, na mão de Deus, porque Davi sabia que Deus é misericordioso, e se caísse na mão dos homens, os homens iam ceifar a cabeça de Davi. Deus é amor, sim, com certeza, mas Deus é justiça também. Deus, ele age, vamos ver alguns tópicos que Deus agiu com justiça. Vamos abrir um leque aqui. Por exemplo, Deus agiu com justiça na onde? Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Porque Deus é amor, mas por que destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o pecado era grande. Ora, Deus, ele é amor, conforme o pecador, ele muda de atitude. O pecador, ele é um transgressor, ele é um iníquo. O adolescente, ele comete vida de pecado ali, pecado aqui, mas ele se centraliza, ele se coloca na posição de Deus. Isso é importante. Deus então destruiu Sodoma e Gomorra porque muitos adolescentes que estavam ali foram queimados pelo fogo porque não obedeceu a palavra de Deus. Vamos olhar para o mundo diluviano. Deus destruiu muita vida de adolescentes porque eles não deu crédito à palavra de Deus. Adolescentes, por que tem muitos adolescentes morrendo nas drogas, morrendo em tiros aí perdidos, né? Por quê? Porque não obedece pai e não obedece mãe. Efésios capítulo 6, filhinhos, sejais obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, adolescente, seja obediente aos vossos pais, para que você tenha uma longevidade de vida aqui na terra. Você quer viver muito? Então obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. Muito bem. Mas veja bem aqui, Deus, ele é justiça. Vamos ver um caso, um episódio que Deus não destruiu Nínive. O povo se arrependeu, se converteu e Deus não destruiu Nínive. Olha que coisa interessante. Jesus estava andando em uma cidadezinha assim, pregando a palavra de Deus. E de repente, João, o que era João? O apóstolo do amor, o discípulo do amor. Senhor Jesus, quer que nós oramos para que fogo desce do céu e consome aquelas pessoas ali? Jesus disse, olha, não. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas. Jesus é amor. Viu que coisa interessante? Quem que era João? O discípulo do amor, aquele que degustava no peito de Jesus. Que coisa interessante, né? O apóstolo do amor é chamado de Boanerges, filho do trovão, que foi dado o apelido para ele. E o interessante é que Deus, ele é amor, mas Deus ele age com retidão, Deus ele age com justiça, e é preciso que nós tenhamos cautela para que Jesus ele não venha a desanimar de nós, que nós venhamos fazer por merecer. Concluindo e fechando o leque aqui nessa pré-aula da escola dominical, porque isso aqui é só um pequeno resumo. Olha que coisa interessante. Já terminando aqui o terceiro tópico, olha só aqui, Jesus se dedicou à implantação do reino de Deus e nos comissionou a levá-lo adiante. Siga o exemplo do Mestre. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo por excelência. O reino de Deus que nos veio trazer é o reino que? É a implantação espiritual na nossa vida. O reino de Jesus não reinou em Jerusalém porque os judeus rejeitou. Jesus vai reinar. Para Jesus ser rei em Jerusalém, é preciso ele reinar. Ele não reinou, mas ele reina na vida de cada um. Cada adolescente que se entrega a vida para Jesus, ele reina dentro da sua vida no sentido espiritual. Agora veja bem, por que Jesus ele não reinou em Jerusalém? Porque os judeus recusaram a Jesus. Como está em João no capítulo 1, versículo 12, vieram para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos enxertados nele. E o interessante é que Jesus Cristo é o exemplo para a nossa vida. E nós temos que seguir o exemplo de quem? Do líder?
do pastor ou de Jesus. Se não for olhar para qualquer ser humano aqui na terra, você vai encontrar falha. Mas se você olhar para Jesus, porque Ele é o autor dos Hebreus diz assim, olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, você gostou? Compartilha este link, divulga e ajuda os demais a crescer na graça e no conhecimento. Então, até a próxima aula. Fico por aqui. Que Deus abençoe a todos os adolescentes de Cuiabá, Várzea Grande, do estado de Mato Grosso e para todo o Brasil e ao mundo. Um abraço a todos vocês e a paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir.